Pessoal, é isso. Meu convidado de hoje, Dr. Marcelo Tostes, aqui no Podcast São Paulo, polêmico. Eu acho que tem muita coisa legal pra gente ouvir hoje e vai ser gostoso. Bem-vindo, doutor. Um prazer muito grande estar aqui no Podcast São Paulo. É uma honra sempre poder falar aqui com vocês e a gente discutir um pouquinho, né, de empreendedorismo, de advocacia, das relações que a gente tem lá no Conselho Federal da OAB. E no final a gente falar um pouquinho de cavalo, que aí a gente deixa, né, de falar do trabalho e a gente fala de uma grande paixão que é o Manga Larga Machador, que embora seja um hobby, eu trato como um grande negócio. Doutor, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra. Nós abrimos essa temporada 2026 com o doutor. Para ter uma ideia, nós abrimos antes da temporada que a gente começa a fazer agora. Pessoal, nós vamos para o Guarujá agora cobrir. Nós vamos cobrir prefeito, já está confirmado, secretário de segurança, secretário de turismo, confirmado. É um novo projeto para incentivar o esporte, o turismo. Nós também, depois a gente começa a fazer a tour pelos melhores hotéis do Brasil. Já começamos pelo Colline de France, olha que chique, Colline de France, que esteve aqui, e eu acho que era legal a gente também ir para a fazenda do Dr. Marcelo, porque eu tô sabendo, eu acompanho o Dr. Marcelo, que, cara, os caras vão precisar ralar para chegar no seu Aras. É real, doutor? Mais de 300 manga larga você tem? Como que é? Conta pra gente. A gente começou a criação há 10 anos, e aí me tornei um grande apaixonado pelo Manga Larga Machador. Hoje a gente tem uma tropa aí de 300 animais, fazemos mais de 100 embriões por ano, e com todo um sistema de tecnologia. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço com tecnologia. Então, o escritório talvez seja um dos escritórios mais tecnológicos que a gente tem no Brasil, com uso de inteligência artificial já há algum tempo, e muito mais, né? Mas no Aras também, no agro, principalmente, quando você está falando de hobby, é difícil você levar uma tecnologia para o Aras. Hoje a gente tem uma central veterinária lá que a gente consegue fazer mais de 100 embriões por ano, né, com equipamentos que pouquíssimas universidades federais têm, para que a gente tenha qualidade e que a gente tenha resultado. Então, até quando eu estou brincando, eu trato a brincadeira como um grande negócio. Ô, doutor, peraí, você falou de hobby? O hobby é o seu Aras? Ah, com certeza, né? Meu Deus, que hobby é esse? Ô, doutor, desculpa, mas eu vou ter que avançar. Você tem mais de 300 cavalos, manga larga, marchador. Eu sei que é isso. Cara, e embriões é um mercado, é um hobby o quê? Hobby de Na verdade, o cavalo, então, você tem lá o garanhão, a gente vende sêmen de garanhões. Então, hoje, uma dose de sêmen de um bom Manga Larga Machador, a gente vende a R$ 15.000. Caramba. Então, uma coleta, a gente tem 6 doses, 7 doses de sêmen numa única coleta. Então, a gente está falando que numa coleta, onde você tem 3 coletas por semana, você tem, em média, 6 doses por cada coleta. Você vai ter 6 vezes 3, 18 doses, quase 20 doses, a um custo de R$ 15.000 cada coleta. Caramba, que hobby, hein? E isso, então, faz com que a gente, tendo... hoje o Aras tem 7 dos 10 melhores cavalos da raça. 7 dos 10? Tá dominando. Então, Dominou. A gente consegue fazer bons produtos dentro de casa, usando os garanhões que a gente tem, né, com as éguas que a gente acaba comprando embriões ou os óvulos, né? E lá dentro a gente faz, então, os embriões, e aí, depois de 11 meses, que é a gestação do cavalo, a gente tem lá o resultado que normalmente é muito bom. Nessa semana, por exemplo, a gente ama que nasce fêmea, né? Porque a fêmea é muito mais fácil de você usar na reprodução. Mais caro, doutor? Não, o macho é muito mais caro. Hoje você tem exemplares de cavalos no Manga Larga Machador que custam mais de R$ 50 milhões um cavalo. Caramba! Dá pra eu comprar muita coisa. Ô, doutor, mas peraí, se eu tenho uma fêmea da tua raça, pura, machador puro, eu vou ter muito mais, vou fazer dinheiro com isso. O que acontece Então é não o tinha que seguinte, ser mais caro? uma fêmea excepcional vai nascer uma fêmea a cada 200 que nasce. Vou dar um exemplo tá. assim. E o macho, para ser excepcional, ele precisa ser um Messi.
Então ele vai ter um macho excepcional a cada 5.000 cavalos que nascem. 1 a 5 mil. A fêmea, você falou Um a uma. cada 200. Vou dar um exemplo. Vou correr o risco, hein? Então, o macho, para ser fenomenal, ele tem que ser um Neymar da vida. E como saber que ela é excepcional? Fiquei interessado na fêmea. E aí ela vai se caracterizar uma fêmea excepcional em 2 situações. Nas pistas, nas competições, então ela precisa ser vencedora nas pistas, e ela, quando passar a produzir, ela precisa de produzir filhos excepcionais. Então, se ela tem essas 2 características, aí ela passa a ser uma super égua. Doutor, já que você tocou nesse assunto, eu fiquei curioso. Como fazer esse animal, tratar esse animal, não sei, qual o processo para tornar esse um embrião ou uma matriz excepcional, para gerar excepcionais? Normalmente já nasce, mas quando nasce um bicho excepcional, você tem que dar todo um tratamento de atleta. Então, lá no Aras a gente tem piscina para cavalo, a gente tem um andador eletrônico, a gente tem uma máquina de gelo para o pós-treinamento, a gente tem 2 veterinários 24 horas. Então, um suplemento assim da melhor qualidade. Então, eu falo que hoje, se você ser um cavalo de um grande Aras, talvez você tenha uma vida melhor do que a minha. Eu tô impressionado, doutor, já com a piscina e o gelo e os 24 horas os veterinários. Nossa, é um hobby. Ah, meu Deus, é um hobby de milionário, doutor. Desculpa aí, mas. Não, Meu Deus. não é hobby. A gente transforma, né, aquela paixão que a gente tem num negócio, né, para que ele seja autossustentável. Ah, Então, eu saí do zero, né? Eu com 24 anos eu pegava ônibus. em Minas. Então, meu primeiro emprego foi de estagiário na Caixa Econômica Federal vendendo sanduíche natural. Então, eu ganhava um salário mínimo como estagiário, ia de ônibus para a Caixa Econômica Federal e eu percebi que lá não tinha nenhum restaurante aberto pela manhã, nem nenhuma lanchonete. Então, eu passei a fazer sanduíche às 5h30 da manhã e levava o sanduíche e vendia no intervalo que a gente tinha às 9 horas da manhã na Caixa. Então, eu ganhava um salário mínimo como estagiário e ganhava mais 2 como vendedor de sanduíche natural. E foi assim que eu comecei a minha vida. Então, não é no hobby que eu vou gastar dinheiro, né? Eu falo que a gente precisa ter o cuidado com aquilo que a gente ganha. A gente tem aí diversos advogados que gostam de mostrar, que gostam de se expor, né? E no final das contas você vê que esse dinheiro todo é fruto de uma advocacia contaminada, de uma advocacia de corrupção que a gente tem visto aí no Brasil afora. Ganhar dinheiro na advocacia é muito difícil. Você precisa ser muito competente, ter um escritório competente, ter resultados, né? Então, essa exposição e falar que simplesmente eu gasto milhões em cavalo, não é o meu jogo. O meu jogo é pé no chão, porque tudo que eu conquistei até hoje foi com muita dificuldade. Não, doutor, o que é interessante eu acho que até um insight para você que está assistindo, vou falar com o meu executivo aqui. Olha que interessante, o doutor pegava ônibus, provavelmente famílias simples, e tinha um salário de estágio onde ele ganhava, suponhamos, R$1.000. Só que o doutor que fazia o sanduíche? Então, minha mãe ajudava a fazer o recheio, eu comprava o pão às 5h30 da manhã e eu embrulhava e levava isso para a caixa. Eu sempre fui muito um empreendedor, né? Eu falo que é por isso que a gente está criando a Meta Mentoria, que vai ser Vamos falar sobre. uma empresa de mentoria para quem está começando. Então, o nosso foco é exatamente ajudar as pessoas que estão começando ou que têm pequenos negócios a se desenvolver. Através de quê? O que eu falo que é importante é a gente ter o foco no resultado, que é exatamente o que eu tenho lá no Aras. Né? Então, eu podia simplesmente colocar dinheiro lá e falar o seguinte, vai gastando e vamos fazendo. Não, a gente precisa de ter o resultado. Qual que é o resultado que eu quero no Aras? Os melhores animais da raça, né? E de uma maneira que ela não me dê um prejuízo ou não me dê um prejuízo muito grande, né? Considerando que aquilo é um hobby. Todo hobby tem o seu custo, né? Mas na mentoria o que a gente quer é que a pessoa tenha o resultado. Então a gente não vai ter aquela mentoria.
olha, monte a sua barraquinha de sorvete e aí você faz o seguinte, primeiro você escolhe o nome, depois você compra a sua Kombi, depois você vai ter que contratar um contador, depois você vai ter que fazer isso para que você ganhe um dinheirinho no final do mês. Não, vamos fazer o contrário, né? Qual é a sua expectativa? Ah, eu quero ganhar 50 mil reais. Será que com 50 mil reais você vai conseguir ganhar 50 mil reais tendo uma Kombi vendendo sorvete? Ou aquele não é o melhor negócio? Então vamos começar a refletir de trás para frente. Eu falo que é o método de trás para frente, ou seja, a gente repensar nos negócios, não nessa trajetória que todo mundo aí que virou essa mania de mentoria, de coaching e etc., né, querer ensinar aquilo que não tem experiência. Eu hoje tenho 14 empresas, as 14 empresas dão lucro, né, as 14 empresas são controladas por mim, mas eu tenho uma das minhas grandes características é confiar e terceirizar os meus negócios para bons parceiros. Eu acho que essa é a grande diferença. Pode aprofundar? Vamos? Claro. Doutor, primeiro eu queria concluir esse hobby, que eu também quero deixar claro. Porque senão muita gente vai achar que quando o chefe montou também o podcast, era para ser hobby. Ele não imaginava que o hobby, podcast... E eu achei brilhante quando o doutor falou, o hobby se autossustenta. Você fez do teu hobby um negócio onde a gente está falando de 100 embriões. É isso, doutor? A 15 conto já é uma... Não. O embrião pode custar Pode custar. de 100 mil a 400 mil reais o embrião. Meu Deus. 10 mil reais custa o sêmen do cavalo. Vai ter mentoria sobre isso também, doutor? Nós vamos fazer uma mentoria voltada para a área rural também. Ih, gente, fila aí. Doutor, me chama pra ver, vai ser muito... Eu vou cobrir lá. Eu vou lá entrevistar o povo. Eu tive no Salão do Automóvel, foi sucesso. Caramba, doutor. Então, o hobby é muito além quando a visão que você vai transmitir pros mentorados é como fazer ele não só se autopagar, ele se tornar uma máquina, uma potência em gerar receitas. Exatamente. É isso aí. Para quando o projeto começa? Março. Março, tá aí. Estamos começando a fazer já as aulas, né? A mentoria está toda pronta já, então vai ser... são diversos módulos que a gente vai ter, desde o módulo, né, de como pensar no seu negócio, né, os medos que normalmente impedem que as pessoas deixem de ser empregado para poder montar o seu próprio negócio. E o que eu falo é o seguinte, o negócio não tem tamanho, né? O negócio ele precisa ser bem pensado. Então, você nunca vai começar um negócio gigantesco. Engraçado que teve uma palestra que eu dei, e dentro dessa palestra as pessoas acabavam se apresentando. E aí um dos participantes falou o seguinte, não, eu estou montando uma empresa de engenharia com muita tecnologia e tal, em menos de 5 anos eu vou ser maior do que a MRV, que é a maior consultora da América Latina. Falo, filho, deixa eu te falar, infelizmente você não vai conseguir. Né? Por quê? Porque a MRV é uma empresa de 60 anos, né, que tem uma estrutura gigantesca, que é a maior empresa da América Latina. Então, tira isso da sua cabeça. Vamos começar pequenininho. Né? Eu comecei tudo vendendo sanduíche. Né? E o que era? Eu tinha, quando eu vendia sanduíche, 90% de margem. Boa. Né? Se você for pensar que eu comprava o pão, que eu fazia, né, ali, minha mãe mesmo fazia ali, né, a pasta, o recheio. Né? Eu mesmo embrulhava, então eu tinha 90% de margem. Você quer algum negócio melhor do que isso? Muito melhor que você montar um negócio gigantesco para você ter 5% de margem. Então, ou seja, as pessoas precisam de ter foco, né, e não ter medo. Então, o que eu falo é o seguinte, muitas vezes quando a gente vai falar com um empreendedor, o que a gente mais escuta é ele falando o seguinte, não, eu não sei falar em público. Não, eu não sei vender. E aí eu lembro essas pessoas o seguinte, quantas balas você já ganhou do seu pai? Né? Quantas vezes você já chorou e conseguiu uma bala? Então, se você sabe pedir, você sabe falar, né? Você tá com esse seu, aquele pedido de criança, né, adormecido. Então, você precisa de repensar como é que você vai expor aquela sua vontade, né, aquele seu talento de fazer com que seu pai te dê uma bala, mesmo ele sabendo que a bala faz mal pro filho, né?
é a bala do açúcar, estraga os dentes, tal, etc. Então, ou seja, e o pai te dá a bala. Então, se você conseguiu uma bala quando você era criança, você pode ter certeza que você consegue vender, você pode ter certeza que você consegue falar, você pode ter certeza que se você estudar aquilo que você está se propondo, você com certeza vai ser um empresário de sucesso. Esse é o primeiro passo para a gente ter grandes empreendedores nesse nosso país, porque nós temos um negócio que em lugar nenhum do mundo a gente tem, que é o jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro é aquilo que faz com que a pessoa deixe de ser empregado, né? E ela venda o seu tempo, muitas vezes sem produtividade, trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, ou das 9 às 7 da noite, independente, mas ela está ali vendendo o seu tempo para que você tenha resultado. E o empreendedor, ele não tem hora, ele não tem dia, ele vai trabalhar final de semana, ele vai... esse final de semana, por exemplo, eu tenho um loteamento, né, eu marquei lá no loteamento domingo às 11 horas da manhã. Ou seja, para eu estar no meu loteamento domingo às 11 horas da manhã, eu vou ter que acordar às 6 da manhã, pegar um voo, ir para Minas, de lá pegar o helicóptero para poder conseguir chegar na fazenda às 11 da manhã. Então, ou seja, e tá tudo certo. Ah, mas domingo é o dia... Não, é domingo. Domingo é dia de reunião, é dia de venda, é dia de fazer. Então não existe o dia. Nossa, show de bola. Ô, doutor, eu tinha um assessor que foi demitido essa semana, eu levei eles para meu apartamento de praia, e a esposa reclamou que ele tinha alguns sábados que ele estava trabalhando comigo pela internet, pela casa dele. Ele quer empreender ainda. Olha a aula, cara. Se não vencer depois dessa, não vence mais. Pessoal, meu convidado é advogado, fundador da MTA, conselheiro federal da OAB e criador de cavalos. Só porque eu esqueci de fazer a apresentação do doutor, porque o papo tá muito bom. Eu não vou cortar o doutor quando ele estiver falando para seguir protocolo, porque eu já falei com o doutor na sala de espera, no camarim, o doutor falou que eu posso. Então eu vou tocar o barco com você. Ô, doutor, posso continuar aqui, mas depois eu quero tocar nesses assuntos que eu achei maravilhoso. Eu quero falar sobre os seus cursos. Eu peço ao doutor paciência para a gente conseguir colocar todas essas pautas, mas o que não for interessante a gente tira depois. Doutor, tem uma pergunta da nossa produção que é: dado a toda essa repercussão do caso Banco Master, como é que o senhor enxerga a polêmica recente, quanto a decisões judiciais a respeito desse assunto? Então, com relação ao Banco Master, na verdade, o Banco Master teve um crescimento astronômico nos últimos anos, né? Seja pela competência ou por outras formas de crescimento que o banco teve, mas o que a gente não pode aceitar são essas interferências do Poder Judiciário, seja por contratações de advogados em Brasília, seja por lobbies em Brasília, mas é um absurdo que o Supremo Tribunal Federal avoque um processo que está em primeira instância sob investigação da Polícia Federal para ser conduzido um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte para casos extraordinários, né, onde a gente tem o Supremo Tribunal Federal ali como uma última instância. E o que a gente está percebendo, como, por exemplo, no inquérito das fake news, qualquer processo hoje é avocado por um ministro do Supremo Tribunal Federal à vontade do próprio ministro. Então, a gente está perdendo completamente a ordem e a legalidade do judiciário em função da vontade dos ministros. E eu acho que isso para o próprio judiciário, para o juiz de primeira instância, para os desembargadores de segunda instância, né, isso é muito ruim, porque o judiciário, em função das decisões do Supremo Tribunal Federal, hoje ele é extremamente mal visto no Brasil. Então, se a gente pegar em décadas passadas, ministros como Oscar Dias Correia, Sepúlveda Pertence, eu fiz esse estudo para uma palestra recente, né? O ministro Oscar Dias Correia, no último ano do seu mandato, ele deu apenas 8 entrevistas. O ministro Alexandre de Moraes, no último ano, apareceu em mais de 40 mil
matérias jornalísticas. Ou seja, nós temos um ministro que vai julgar questões jurídicas ou nós temos um ministro ator, um ministro que, de fato, quer aparecer, um ministro que está sempre cercado de seguranças, um ministro que vai dar 10 palestras por semana. Essa não é a função do judiciário que a gente tem. E aí o que acontece é que a gente pega os principais casos, né, seja de conflitos, seja de importância, seja de investigação da Polícia Federal, e esses casos todos estão sendo avocados pelo Supremo Tribunal Federal para que ali a gente tenha uma decisão inicial, como foi o caso do presidente Bolsonaro. Ex-presidente não tem foro privilegiado, né? O ex-presidente ele tem que ser julgado no curso correto dentro do judiciário. Primeira instância, segunda instância, instâncias superiores. E isso tudo foi avocado pelo Supremo Tribunal Federal e passa a se fazer um julgamento em instância inicial dentro do próprio Supremo. Hoje o Supremo, ele, né, instaura o processo, ele o investigador e ele é o julgador, quando ele também não é a vítima. Então, Alexandre de Moraes, naquele caso em que ele foi xingado na Itália, se não me engano, ele era vítima e ele era julgador. Então, ou seja, o que a gente tem hoje é uma grande confusão dentro do Poder Judiciário, né, causado por aqueles que deveriam ser, né, os exemplos para o Poder Judiciário. A gente não pode ter isso, essa continuidade, dessa intromissão do Supremo Tribunal Federal em todas as áreas da administração, da vida legislativa ou de qualquer caso que tenha uma exposição nacional. Mas, doutor, concordo com o doutor, certamente, um especialista, não sou formado em direito, então não posso questionar também, mas assim, na análise do doutor, o processo ele não é seguido como a lei deveria ser, passar por cada fase. O senhor está me dizendo que eles pegaram o processo do presidente Bolsonaro e imediatamente julgaram na última e já julgaram e condenaram? Exatamente. Esse é um dos questionamentos da defesa do ex-presidente Bolsonaro, né? Como agora também aconteceu no caso do Banco Master. Ou seja, o processo foi avocado pelo ministro Toffoli, né, sob a alegação de que haveria a participação de algum deputado, que até hoje não apareceu, né? E mais do que isso, ele transforma um processo que normalmente é um processo público, né, um processo sigiloso. Com interesse de quem? Né? Então, ou seja, eu acho que a gente precisa ter as instituições mais fortes, a gente precisa de uma OAB que vá realmente se manifestar a respeito desses casos, a gente precisa de uma OAB que vá questionar o judiciário, embora a gente não tenha nenhum tipo de poder, mas a OAB, ela é muito mais do que um simples órgão de classe, ela é onde a população, né, tem a expectativa de que os seus direitos, né, a vida cotidiana da população seja também preservada não, seja também defendida por essa instituição tão forte dos últimos anos, que sempre foi a OAB. A OAB foi responsável pelo impeachment da Dilma, a OAB foi a responsável pelas diretas já, né? Então a gente precisa ter ali, né, um questionamento, um pulso firme da OAB para questionar aquilo que a gente vem verificando dentro dos tribunais superiores do Brasil. Doutor, o senhor está dizendo que há uma omissão da OAB, e por que motivo? Por quais motivos? Então, a OAB hoje tem uma postura de que, na verdade, ela não deve intrometer nos casos internos do Poder Judiciário, né? Eu respeito esse posicionamento da OAB Federal, mas o meu posicionamento é que a gente tem a obrigação, né, legal e moral de questionar o Judiciário, uma vez que o Judiciário não tem nenhum tipo, o Supremo Tribunal Federal não tem nenhum tipo de corregedoria. Os ministros fazem aquilo que eles querem. Ontem mesmo eu postei no meu Instagram, né, uma pirâmide onde a gente tem os decretos, as leis, a Constituição, e nós temos o ministro Alexandre de Moraes acima da Constituição. Então, hoje no Brasil, todo mundo está com medo. E a palavra medo, ela bate na porta de todo cidadão brasileiro.
Eu mesmo, e olha que medo é uma palavra que não faz parte do meu cotidiano, mas mesmo assim, quando eu vou dar uma palestra, eu falo: "Será que eu devo falar?". Simplesmente essa pergunta que eu me faço e todos os brasileiros se perguntam: "Será que eu vou para as ruas reclamar? Será que eu posso ir para as ruas? Será que eu posso ir em uma manifestação?". Isso já configura uma ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, que é a ditadura da toga, né. E por que que a gente tem isso? Né, o judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, ele fez o seguinte: primeiro que ele praticamente com as condenações do 8 de janeiro, ele fez com que o brasileiro sentisse um medo de se manifestar absurdo. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando você tem alguma coisa errada, quando você tem algum questionamento, aonde você vai? No judiciário, né? Ir ao judiciário hoje, em determinados assuntos, ele é ineficaz, né? Ele não resolve, porque o judiciário hoje é extremamente político, exatamente igual aconteceu com a Venezuela. O judiciário venezuelano passou a ser submisso ao Maduro e por isso que a gente teve a instauração daquela ditadura que todo mundo conhece na Venezuela. Nós estamos no mesmo caminho. E aí o seguinte, então quando a população ela não consegue obter nenhum resultado razoável no judiciário, para onde que ela vai? Para as ruas. E o que está acontecendo no Brasil? O judiciário impôs o medo de manifestação, com as condenações há mais de 20 anos daquelas pessoas que estavam se manifestando no 8 de janeiro. Eu concordo que o que houve ali, aquele quebra-quebra, aquilo ali é um absurdo. É, As doutor, é pessoas complicado. deveriam ser condenadas à depredação de patrimônio público e etc. Agora, você pegar uma pessoa que pichou simplesmente uma estátua na porta do Supremo Tribunal Federal e falar que aquela pessoa, sem qualquer tipo de arma, ela estava fazendo um golpe à democracia no Brasil e condenar essa pessoa a mais de 20 anos de cadeia, em regime fechado, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, né? Então, a gente precisa separar as coisas, né? Nós estamos realmente vivendo numa ditadura da democracia, onde o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros também, como o próprio Toffoli, como o próprio Gilmar Mendes, acham que são acima da nossa Constituição. E a gente precisa ter pessoas que tenham a coragem de se manifestar a respeito desses temas. Daqui a 20, 30 anos, nós vamos ver que essa ditadura que nós estamos vivendo hoje, ela foi muito pior do que a ditadura da época dos militares. Porque na época da ditadura dos militares, a gente tinha o fechamento dos jornais. E os jornais atingiam o quê? 60, 70 mil pessoas. Hoje, quando o Supremo Tribunal Federal, às vésperas da eleição, ele bloqueia os canais de influencers ou de jornalistas que têm um grande número de seguidores, ele impede que mais de 5, às vezes 10 milhões de pessoas tenham acesso a informações que aquele blogueiro ou aquele jornalista tem condições de repassar. Hoje a gente não tem mais a condição que principalmente a esquerda brasileira gosta, que é de controlar os meios de comunicação. Feito acontece na Venezuela. A Venezuela, todos os canais de televisão, eles são controlados pelo governo. E aqui no Brasil, como a gente tem uma internet, né, uma rede social muito forte, isso não tem condição de acontecer. E é por isso que o governo federal vem querendo sistematizar e vem querendo bloquear ou estabelecer regras para aquilo que não tem no mundo inteiro, que são o controle daquilo que é divulgado pelas grandes empresas da internet, né? Google, WhatsApp, Instagram, TikTok e Twitter. etc. Onde é que a gente tem esse controle? Coreia do Sul, Irã, e nós vamos ter aí, né, o governo federal querendo limitar ou estabelecer quais são os limites daquilo que a gente pode divulgar nas redes sociais. Então, essa discussão da censura, para mim, é o maior absurdo que a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos. Então, na opinião da senhora, a gente vive, de certa forma, uma
nós somos censurados, sofremos, eu acho que, eu vou usar como exemplo aqui, vou pegar o gancho baseado no que o senhor falou. A prisão de Nicolás Maduro, o senhor acredita que há amparo jurídico ou viola a imunidade de um chefe de Estado de direito quanto a direito internacional? Eu vou te falar o seguinte: é claro que isso é uma violação do direito internacional, mas a maior violação do direito internacional é não ter respeitado as eleições. Então não dá para a gente falar num país em que as pessoas estão presas, não só os venezuelanos, mas a gente tem argentino, a gente tem espanhóis, que inclusive foram soltos essa semana, né? A gente teve imprensa americana, a gente teve diversos repórteres do mundo inteiro presos pela censura na Venezuela, né? Por uma eleição fraudada, né, que não foi reconhecida por mais de 11 países da América Latina, que não foi reconhecida pelos Estados Unidos, que não foi reconhecida pelo Brasil, pelo presidente Lula, que não foi reconhecido pela União Europeia. Então, quando a gente tem umas eleições fraudadas e onde a população vem sofrendo danos por conta desse presidente, que é um ditador, que massacra, que passa com carros blindados por cima da população, não existe uma outra forma de se reduzir o sofrimento dessa população que não seja com uma intervenção estrangeira. Agora, é o melhor dos caminhos? Não. Que bom seria se o judiciário venezuelano conseguisse ter tirado o ditador. Não consegue. Por quê? Porque o judiciário está dominado pelo executivo. As Forças Armadas dominadas pelo executivo. Então eu acho que, e se você perguntar para o povo da Venezuela o que eles estão achando, eles estão amando. Principalmente aqueles 8 milhões de venezuelanos, principalmente por aqueles 8 milhões de venezuelanos que foram obrigados a deixar a sua pátria. É verdade, eu ouvi muito. Então, ou seja, quem tem que dar a opinião se a operação do Trump, né, trouxe benefícios ou malefícios para a Venezuela são os cidadãos venezuelanos e não essa imprensa de esquerda que a gente tem no Brasil, que quer controlar tudo com base na política. Imprensa, ela precisa ser livre, mas ela precisa ser imparcial, e é o que a gente não tem no Brasil hoje. O doutor acha que há riscos ou mínima ou máxima possibilidade da gente ter uma intervenção dessa aqui? Ah, não, né, de maneira nenhuma. Né? Eu fico com medo, doutor. Bem ou mal, a gente, pelo menos, de uma maneira para inglês ver, a gente ainda tem uma democracia no Brasil. Né? Eu quero muito ver o que vai acontecer com as nossas eleições. Como é que o Supremo Tribunal Federal, né, vai conduzir as eleições de 2026, né, sem fazer com que essas eleições sejam com o viés que a gente teve nas últimas eleições. Ou seja, todos os pedidos do presidente Bolsonaro foram indeferidos no TSE, né? Todos os pedidos da esquerda foram deferidos, e é assim que a gente está vendo. Né? Quantos deputados já foram cassados nesse mandato? Dallagnol foi cassado, o deputado mais votado do Paraná, né, por uma questão política. A perseguição que a gente está tendo dos deputados do PL, né, os deputados de direita, pelo Poder Judiciário brasileiro, e a gente tem um poder legislativo mole, que não condiz com a posição que a gente tem de independência dos poderes, que morre de medo do Supremo Tribunal Federal, né? Muitas vezes por ter rabo preso, essa que é a grande verdade, e não tem a coragem de tomar as medidas que devem ser tomadas. Doutor, eu concordo bastante. Eu acredito que a gente tem uns receios de impor por tudo que está acontecendo. Hoje, as mídias independentes, os veículos independentes têm receio em se falar, em citar nomes que o doutor citou. Eu quero puxar um assunto também. Tem uma polêmica recente envolvendo o Nicolás, pesquisa para mim, sobre alguma coisa que ele comentou sobre o Lula associando a prisão, os Estados Unidos vindo, o Trump vindo prender o presidente, coisa e tal. Na verdade, essa polêmica do Nicolás, ele fez um meme,
né, do presidente Lula com 2 policiais da CIA Uhum. abraçando o presidente Lula. É, Abraçando ou meio prendendo? que prendendo, né? Na verdade, a gente está no momento em que nada que a direita fala é permitido, né? Então, o presidente Bolsonaro teve um processo aberto porque ele passou de jet ski perto de uma baleia, né? Então, ou seja, olha que ponto nós chegamos. Então, o que o Nicolas fez foi um meme. Nós já tivemos um humorista no Brasil condenado a 8 anos de prisão porque estava fazendo humor com a política brasileira. Nós nunca tivemos isso na história do Brasil, né? Coitado do Silvio Santos, coitado, né, do Didi Mocó, né, se eles fizessem programas nos dias de hoje. Seriam praticamente condenados à prisão perpétua. Então, a gente precisa de entender que essas decisões do Poder Judiciário, principalmente com relação à direita, né, são decisões políticas. E a população precisa se manifestar a respeito desses abusos do Judiciário. E é por isso que o meu papel como conselheiro federal da OAB é trazer a OAB, independente da OAB tomar ou não qualquer tipo de atitude, é levar a público essa minha visão de que o judiciário vem cometendo ilegalidades e decisões extremamente perigosas para a democracia brasileira. A OAB, de certa forma, porque dá a impressão, doutor, em suas falas, que ou ela não faz vista grossa, vou usar essa terminologia, ou está sendo omissa. Seria esse Na verdade, a OAB hoje ela tem uma posição de que ela não deve se intrometer em nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né, eu respeito a decisão da diretoria da OAB Federal, mas como conselheiro federal eu vou continuar falando, eu vou continuar brigando por aquilo que eu acho que é o papel da nossa OAB, o papel do advogado na vida política brasileira. A gente precisa de ter pessoas que tenham a coragem de se manifestar contra os absurdos que o judiciário, e quando eu falo judiciário, coitado, né, dos juízes e desembargadores de primeira e segunda instância, que eu fico imaginando, né, que aquele trabalho árduo que os juízes de primeira e segunda instância têm ali para proferir milhões e milhões de decisões com base na legislação, com base na legalidade, com base na jurisprudência. Quando chegam os processos à Suprema Corte, a gente vê que nada daquilo ali valeu absolutamente nada, porque na Suprema Corte o que vale é o lobby, a condição dos advogados que estão ali advogando, né, e os interesses dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o que a gente precisa é que os conselheiros federais da OAB, ainda que de maneira individual, né, se manifestem a respeito dessas ilegalidades. Doutor, eu quero pedir permissão para o senhor para fugir para seguindo essa linha, mas entrar um pouco no trabalhista. Quando o senhor fala de lobby de advogados, a gente vê, parece também, a gente como empresários, eu tenho 2 empresas, depois quero falar sobre as suas, que eu quero conhecer bastante, que para mim o senhor é uma mentoria, assim. É uma mentoria, assim, é um espelho para a gente olhar e aprender mais e melhorar. Então, vamos lá. Tem uns casos que as empresas não aguentam. Parece que existe uma indústria de processos trabalhistas. E isso tipo, dá para se correlacionar ao lobby? Não, na verdade eu acho que a questão trabalhista aí é uma questão de uma legislação trabalhista que veio lá da época de Getúlio Vargas. Né? Então a gente tem um Estado brasileiro muito defensor, né, do trabalhador, e a justiça do trabalho, uma justiça que ela é extremamente pró-empregado. Né? Então, o que a gente tem? Embora a gente tenha todo um regramento, o que a gente percebe é que a Justiça do Trabalho ela continua, mesmo com a reforma que a gente teve agora recente no governo Temer, a gente continua a ter uma Justiça do Trabalho muito pró-empregado. E isso faz com que o empregado, sem que ele tenha qualquer tipo de responsabilidade, mesmo que ele tenha recebido todos os seus direitos,
ele busque a justiça do trabalho para que ele tenha um extra. E a gente não pode usar a justiça para ter um extra sem ter direitos. A gente só deveria usar a justiça quando a gente tem algum direito, né, líquido e certo, ou quando a gente tem alguma reclamação que faça realmente sentido. Né? O que a gente vê hoje é a justiça do trabalho sendo usado como um instrumento, né, de negociação, de me dar um pouquinho a mais. Doutor, eu notei aqui claramente o seu, eu acredito que seria até um dom político. O seu doutor tem objetivo em assumir uma postura mais ativa na política, se candidatar? Então, essa pergunta sua, eu escuto ela em todas as minhas entrevistas. Na verdade, eu venho de uma família de políticos. Meu bisavô foi deputado federal, meu avô foi vereador, candidato a prefeito de uma cidade do interior de Minas. Né? Eu gosto muito da política. Não sei se é o momento exato, mas eu estou sendo cotejado aí por diversos partidos em Minas Gerais, né? Tanto para vir como vice-governador, né? Em Minas Gerais, como também para mandatos de Senado ou deputado federal. Mas eu acho que o momento ainda é de reflexão, né? Começando o ano de 2026, a gente tem até abril para poder resolver essa questão política. Mas eu acho que o meu grande papel é estar aqui, né, manifestando sobre aquilo que grande parte da população hoje não tem coragem de falar, que é sobre judiciário, sobre política, sobre impeachment, sobre o papel do poder legislativo no Brasil. Doutor, o senhor está afiliado a algum partido? Eu sou filiado já há bastante tempo ao Novo, Novo? né? É um Que- partido que eu acredito, um partido diferente, um partido que tem uma visão e um regramento muito interessante. Diferente dos outros partidos, onde você, como político, você é submetido à vontade, né, do presidente do partido. No Novo, você precisa estabelecer, você precisa seguir regras, né? Você precisa se manifestar, você precisa você precisa ter ali um trabalho efetivo do político. Doutora, eu estava na expectativa do doutor também sair candidato. São Paulo, eu acho que a gente pode melhorar. Tá? Podemos. Não, vamos com calma, né? Eu tenho um trabalho gigantesco na vida privada e ainda estou novo para poder me dedicar só à política, mas com certeza a política é uma paixão que me enche os olhos. E o senhor tem muito conteúdo para isso, estrutura, está preparado, e eu desconheço ser tão ativo a bater de frente como você na OAB. Eu li que nós estamos falando de 5 representantes de direita, correto, na OAB? Na OAB Federal, a gente tem pouquíssimos representantes da direita dentro do Conselho Federal da OAB. Eu falo que, na verdade, a OAB não é um órgão partidário, né? Mas eu não vejo problema nenhum de você manifestar a sua posição política. Eu acho que todo cidadão brasileiro ele deveria se manifestar. Né? O que a gente vê às vezes, não, eu prefiro não me manifestar, tal. Não se manifestar por quê? Né? Seja de direita, seja de esquerda, o debate ele é muito importante. O que a gente está perdendo no Brasil é essa oportunidade de fazer debates de ideias. Porque hoje o debate no Brasil é a política pela política. A gente não vê para onde o nosso país vai. A gente não vê para onde o nosso país vai. A gente não consegue enxergar aonde é que a esquerda quer levar o país e aonde é que a direita quer levar o país. O que a gente está vendo hoje é simplesmente a briga política pela briga política. Então é direita contra esquerda, mas a gente vai para onde? Ninguém sabe para onde que a gente vai. O que a gente precisa é ter um projeto de país. A gente precisa falar o seguinte: o que nós vamos querer ser? Nós vamos querer ser um país do agro, um país da tecnologia, um país da educação? A gente não vê isso nem da esquerda e nem da direita. Então a gente precisa de deixar de ter esses embates de lado e a gente ter um debate para o país, para o crescimento do país. Essa é a minha visão.
Doutor, então nós tá aqui, doutor Marcelo. Eu gostaria até de muito que isso fosse uma pauta, de repente. Ah, não sei, eu vejo o senhor como um representante de um movimento importante para incentivar até essa nova geração, que o pessoal precisa participar mais. A gente tem uma geração que não quer votar, que eles pegam essa indecisão e que isso cria uma abstenção, correto? De não se decidir. O que que a gente tem hoje, né? O jovem é extremamente sem perspectiva. A gente tem um país que tem bolsa para tudo. Então a gente está falando agora de um país que tem a menor taxa de desemprego. Você sabe como é que essa taxa ela é levantada? É simplesmente aquelas pessoas que não buscam emprego. Aquele que recebe bolsa, ele não pode buscar emprego. Então ele não conta como desempregado. Olha o absurdo que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem, por essa regra absurda do IBGE, né, a menor taxa de desemprego, a gente tem a maior taxa de Bolsa Família, já distribuída pelo governo. Então, que história é essa? Se a gente não tem desemprego, por que o governo está pagando bolsa para desempregado, né? Bolsa para à toa, né? Porque, na verdade, para mim não deveria nem se chamar Bolsa Família, né? Deveria se chamar bolsa para vagabundo, porque o vagabundo que não gosta de trabalhar é aquele que quer receber a bolsa. Com raras exceções que a gente tem, principalmente no Norte, no Nordeste, determinados bolsões onde a pessoa realmente não tem a oportunidade. Mas aquelas pessoas que estão aqui no Sudeste, que têm a oportunidade de trabalho, continuar recebendo Bolsa Família, isso para mim é um absurdo. A gente tem que ensinar a pescar e não entregar o peixe. E é exatamente o que a gente tem visto do governo federal. Entrega o peixe para garantir o voto. Isso não pode ser uma política de país. A gente precisa ensinar a população a pescar. Doutor, é interessante que você falou de bolsas aí do pessoal recebendo. Ontem eu passei, eu estava num evento e eu vi duas colaboradoras e uma dizia o seguinte: eu agora não meu marido vai ter que pagar pensão em dinheiro. Por quê? Porque se pagar em Pix, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso. Se der até 2.000, ela perderia benefícios. E ele paga as pensões de 3 filhos até dá 2.000, mas não posso. Como é que funciona isso, A doutor? gente tem as aberrações no Brasil, né? A gente tem as aberrações da pessoa que recebe o Bolsa Família, grande parte sendo usado no Tigrinho, né? Nas bets. Que história é essa? Então o que a gente tem que ter? Não tem que proibir as bets de receberem apostas daquelas pessoas que têm Bolsa Família. Tem que ter um sistema integrado que é o seguinte, né? Aquela pessoa recebeu dinheiro do governo federal, usou para poder julgar, ela é imediatamente descredenciada do Bolsa, porque ela está provando que ela não precisa de ajuda, né? Então, ou seja, no Brasil a gente tem o assistencialismo como uma regra, e o assistencialismo precisa ser a exceção. É assim que eu vejo, né, o papel do Estado. O Estado tem que ajudar quando realmente a pessoa não tem condição, mas o Estado ajudar para comprar votos, isso para mim é o maior absurdo que a gente tem, né? A gente gasta quase 200 bilhões de reais em ajuda a programas sociais, sendo que o Brasil está com a menor taxa de desemprego da história. Ô, doutor, esse número é um número real? Essa pesquisa de nós vivemos a menor taxa de desemprego da. Exatamente. Isso é É, positivo ou não, negativo para digamos, para uma oposição? eu acho o seguinte, né, que essa pesquisa, primeiro que ela não é uma pesquisa real, né, mas por outro lado, se você perguntar para qualquer empresário se ele consegue funcionário para trabalhar nas suas empresas, ninguém está conseguindo empregado. Por quê? Porque o governo oferece um dinheiro de graça, então as pessoas não precisam mais buscar emprego, né, porque aquela que recebe o bolsa não pode trabalhar. Então, a gente vive ali no mundo seguinte: eu vou trabalhar Contraditório. para ganhar um pouco mais, para ter que enfrentar 2 horas de ônibus, para poder me esforçar, ou eu vou receber um dinheiro e vou viver na informalidade? Faço um bico ali, faço um bico aqui, recebo um dinheirinho ali, recebo outro aqui, né? É claro que a população vai preferir fazer os bicos ao invés de ter um trabalho com carteira assinada e etc, né? Até porque o benefício eu ouvi ontem, não estou citando o nome, não vão poder me processar, é um benefício bom. Ô, doutor, ser galã, bonitão, com pinta de ator de Hollywood com um ator europeu,
Isso favorece no judiciário, no processo, tá lá na audiência, lá, o juiz, daí já intimidou até pela beleza, o dress code dele. Tem a ver, doutor? Não, hoje não tem isso mais não. Né, eu acho que o que a gente precisa de focar é no trabalho competente, na simplicidade, né, então eu falo que a regra da minha vida é simplicidade com qualidade. Quanto menos a gente, eh, quanto menos a gente complicar, né, por isso que eu brinco que tem 12 anos que eu não uso gravata, né, a gravata para mim é um símbolo, né, da né, ali da complicação, né, da demonstração de, separação ali do Social, né? da social, exatamente, ou seja, né, então nem no Conselho Federal, onde todos os conselheiros usam gravata, eu não uso, sou o único conselheiro federal da OAB que não uso gravata, né. E o que que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa usar gravata para ter bons resultados, né. Eu comecei minha vida como um advogado, sozinho, eu era tudo dentro do meu escritório, eu era secretário, eu que escrevia as peças, eu ia para o fórum, eu despachava, eu fazia audiência e me tornei realmente um empresário da advocacia e mais do que isso, né, a partir daí eu passei a montar outras empresas. Então hoje eu tenho uma empresa de loteamento, eu tenho uma empresa de locação, eu tenho o próprio Aras, eu tenho, um coworking, eu tenho diversas empresas, que, eu tenho o orgulho de falar que eu comecei, né, pequenininho, mas que eu enveredei por várias áreas, da atividade comercial também. Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa, pegar aquilo que a gente tem de bom, no meu caso, né, eu sou um empreendedor nato, né, eu não tenho nenhuma formação que não a formação jurídica, e o que eu brinco é que eu aprendi a administrar sozinho, aprendi a falar inglês sozinho, aprendi a fazer diversas coisas, eu sou muito autodidata, gosto de aprender as coisas sozinho, gosto de estudar sozinho, e com isso, é eu estou sempre, dando continuidade a novas coisas. Então, quando alguém me chama para uma nova sociedade, por mais que eu falo que está na hora de parar, eu não dou conta. Então, eu sou um empreendedor nato, eu gosto de estar sempre iniciando um novo negócio, um novo desafio. Eu falo que eu vivo de desafios, né? E se as pessoas souberem o tanto que o desafio é bom para quem quer empreender, né, o nome da sua empresa deveria ser sempre desafio. Que insight, doutor. Eu vou para tua mentoria, doutor. Tá livre pra gente Vamos de fazer. comunicação? Claro, Eu vou, eu claro. vou. Vão divulgar, eu vou divulgar ela também. Vamos fazer. Meu canal é de business, viu? Quando a gente estiver pronto, eu vou te passar todos toda a forma como nós vamos fazer a mentoria a partir de março de 2026. Posso ir cobrir lá? Agora a gente tá com uma estrutura Claro, externa. claro. Posso. Vamos combinar. Começa agora em março. Isso. Tá aí, pessoal, tá aí. A gente tá falando de doutor Marcelo Tostes, brilhante advogado a nível nacional, a nível internacional, né, doutor? O senhor tem Não, não, trabalhos fora, né? a gente tem escritório no Brasil, a gente tem uma grande parceria em Portugal, mas o nosso escritório é um Internet. escritório, nacional. Hoje a gente tem mais de 200.000 ações no escritório, Caramba, então doutor. é um volume considerável, atendemos, das principais empresas no Brasil, desde a área bancária, até a área de tecnologia, mas, o empreendedorismo me chama muita atenção também. Doutor, dica, como gerir 200.000 processos? Tecnologia. Para mim é o seguinte, qualquer decisão que você tiver na sua vida, coloque a tecnologia. E o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas têm medo de trazer a tecnologia para sua vida profissional. Por que você tem medo de trazer a tecnologia para sua vida profissional se você usa a tecnologia no seu dia a dia? Você usa o Waze? Você usa o iFood? Você usa o Clima Tempo? ChatGPT. Você usa, aí as pessoas ainda nem todas usam o ChatGPT, mas o que eu falo é o seguinte, a gente usa na vida pessoal, né, diversos aplicativos de tecnologia. Por que que você tem medo de utilizar a tecnologia na sua atividade profissional? Então, uma grande dica é
em qualquer área que você for atuar, use a tecnologia. Esse vai ser o grande diferencial se o seu negócio vai dar certo ou não vai dar certo a partir de 2030. A gente só vai falar de tecnologia. Doutor, eu quero que você anote em cima da sua empresa, deveria se chamar. Desafio. Eu quero um corte em cima desse, tá? Posso fazer corte com imagem do Claro, Nicolas, essas coisas? claro, pode. Nós vamos pegar todas essas imagens que a Aham. gente falou. Se você quiser falar, brincadeira, do Nelson William, pra gente pôr a imagem dele. Não, não vou pôr, não. Nós não falamos dele, doutor, viu? Não vou subir nada dele. Quer que mande antes pra você? Não, vamos fazendo e a gente vai fazendo junto. E aí eu vou pedir a Florence, que é a minha assessora dessa área de corte e tal. A gente tem uma equipe que só cuida disso. Você vai autorizar outras empresas pegarem seu corte? Pode, É que claro. nós temos cortes que, tipo, até o SBT tem um pessoal que pega pra Aham. divulgar depois. Pode fazer. E a gente deixa livre, Claro. porque nós Aham. somos uma. A gente brinca, o chefe não gosta que eu falo isso. Nós somos um pequeno pod, ele não gosta. Só que o nosso público é totalmente business. Dá uma olhada lá. Doutor, o ativismo judicial e decisões monocráticas afastam investidores do Brasil? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essas decisões monocráticas, principalmente do Supremo Tribunal Federal, inclusive suspendendo leis aprovadas pelo Legislativo, ou seja, por uma decisão monocrática, ou seja, um único ministro tem o poder de derrubar uma lei, né, votada por todos os representantes do Brasil. A gente precisa de acabar com isso. Com certeza, o Legislativo está muito atento a essas decisões monocráticas e uma das pautas que a gente tem para 2026 na Câmara, no Poder Legislativo Federal, tanto na Câmara quanto no Senado, é essa vedação de decisões monocráticas pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor, como foi? A gente tô acelerando porque nós estouramos o horário do doutor, o doutor tem compromissos. Como foi sua trajetória? Isso é importante para nós, hein? Ó, agora é hora da gente ficar bastante atento. Como foi sua trajetória para passar de advogado técnico renomado para grande empresário? Porque são 14 marcas, né? Tô certo, doutor? São 14 empresas das mais Uma diversas mega hold. áreas. Mas o que eu acho que número, faturamento, isso nada é importante, entendeu? O que é importante é a sua vontade de empreender e você conseguir aproveitar as oportunidades que aparecem. Sejam as oportunidades pequenas, sejam oportunidades grandes, né? E o que mais me incentiva é a minha força de trabalho, né? Eu falo que eu estou com 54 anos, mas com uma força de trabalho gigantesca e é isso que me move. Eu daria 34. O desafio que me move é essa vontade de trabalhar e de fazer acontecer. Muitas vezes o dinheiro, em determinada situação de vida, ele já não é mais o que é mais importante. Se você me perguntar hoje, você tem uma Ferrari, tem vontade de ter uma Ferrari? Nenhuma, né? A Ferrari não me enche mais os olhos, né? Então, quando eu era jovem, talvez uma das grandes paixões era, não, um dia eu vou ter uma Ferrari. Não, isso hoje já não me enche mais os olhos, né? Eu tenho muito mais preocupação em ter um tempo de qualidade com as minhas filhas, né? Poder aproveitar o Aras, ter a minha liberdade de fazer o que eu quero, né? Mas como é que eu consigo fazer isso? Escolhendo pessoas boas para estar ao meu lado, para que as pessoas tenham a oportunidade de crescer dentro das minhas empresas também. Ô, doutor, interessante que quem te vê de um terno, eu precisaria estudar mais um pouco para reconhecê-lo, mas eu sei que aquele não é aquele da polêmica de Brasília, não, né, doutor? Não, Não é aquele não, né? Mas não. quem te vê em Brasília com esse todo terno alinhado, etc., não imagina, né, que a sua vida no campo com o Aras e como no seu Aras, né? E como que surgiu essa paixão por cavalo, assim? Isso moldou você? Como é que é? Ah, essa paixão é de infância. E se você perguntar o que eu mais gosto, né, qual é o meu dress code, é botina velha, calça jeans e camiseta branca. Isso para mim quando eu coloco uma botina velha, calça jeans, uma camiseta branca e um chapéu, você pode ter certeza que eu estou feliz. Fico sentado lá numa cerca olhando para os cavalos e aquilo ali é que me dá paz. Então, a gente tem que sempre buscar a paz. Ao invés de ficar ali abrindo a adega, mostrando vinho e etc., a gente precisa de fazer aquilo que realmente o coração gosta,
né, aquilo que a alma precisa, que é a gente conviver com os animais, conviver com a natureza, né, e estar num espaço que te dá liberdade. O que a gente precisa realmente nos fins de semana para aguentar esse batidão de São Paulo durante a semana é liberdade. E onde me dá a liberdade é junto com meus cavalos, com meus animais, na simplicidade da roça. Doutor Marcelo Tostes, consegue, equilibrar isso? Claro, Como é que você claro. fa como é que você faz? Né, Como é que é a rotina? isso é o mais importante. Final de semana eu tô sempre na fazenda, ou tô com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 23 e uma de 20, as 2 empreendedoras, Caramba, né, doutor. cada uma já tem a sua empresa, com também tendo Advogada também? tem uma que faz direito, mas tem uma empresa, que ela tem obras de arte Artista. e a outra também. Então, o que é legal é a gente ver o empreendedorismo ser passado de pai para filha, né. Ou seja, não é que eu simplesmente falo a teoria, né, a minha teoria virou a prática das minhas filhas, e as 2 hoje já não dependem mais de mim, né, uma com 20 e uma com 23, elas são, completamente independentes, né, do ponto de vista financeiro e têm os seus próprios negócios. Mentoradas por doutor Marcelo Tostes, tá certo? É isso aí. Doutor, com o início da sua profissão, matando essa, foi através, o início da sua profissão foi através da advocacia. E diferente dos outros advogados que acabam ficando na advocacia, por que você decidiu empreender nas outras áreas? Ah, paixão, né, a paixão pelo empreendedorismo é como a paixão do cavalo, é como a paixão da política, né, então eu tenho diversas paixões, né, e essas paixões eu vou sempre conseguindo conciliar junto com a advocacia, que realmente é a minha principal atividade. Eu acho que isso que é importante a gente conseguir conciliar tanto a vida pessoal quanto a vida, profissional. E uma coisa que eu não falo na minha vida foi: "Ah, eu me arrependo de não ter feito isso, eu não me arrependo de não ter feito aquilo". Tudo aquilo que eventualmente eu acho que eu dei uma importância menor, eu vou passando nos dias, no dia a dia, né, a aproveitar mais aquelas oportunidades. Que é esse convívio com a família, convívio com os filhos, né, eu acho que isso é essencial para a gente poder balancear ali, né, a pesada vida profissional com o lazer, com a família, ter essa estrutura bem, construída, né. E a gente pensar no futuro de uma maneira mais leve, mais tranquila. Acho que esse aqui é o meu objetivo de vida. Tudo isso e muito mais, doutor Marcelo Tostes, agora mentoria a partir de março, eu não perderia. Vamos pro arroba doutor. O meu Insta é @marcelotostes.oficial. Ô, doutor, mas é lá que o pessoal te procura? É, exatamente. Até para mentoria? E sem frescura, a gente vai ter um canal específico de mentoria que a gente vai soltar lá no Instagram, Não, você não vai no aguentar, meu doutor. pessoal. Enxurrada do povo lá. Eu vou também, gente. Doutor Marcelo, no time, nós estamos encerrando no time com Alex Jatobá. Bora? Gente, respeitando o tempo do Dr. Marcelo, nós estamos estourando em 2 horas de gravações. No time, doutor, são perguntas com respostas rápidas. O maior inimigo da advocacia? Eu acho que é a lentidão do judiciário. Um livro que mudou sua vida? Nossa, eu li agora um livro sensacional que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Caramba, já vou pro shopping buscar hoje. Uma qualidade conquistada no Aras? Simplicidade. Um gargalo judiciário? Eu acho que é o mesmo, né? É o volume, né? É o país que é o país da busca do judiciário, ou seja, essa lentidão do judiciário é um gargalo muito grande, porque as pessoas gastam quase 10 anos para resolver demandas muito simples, que poderiam muitas vezes ser resolvidas através de uma mediação. Então, o que eu acho é que o judiciário precisa incentivar mais a mediação, ao invés de querer ser cada vez mais um poder agigantado, sem que ele consiga resolver as demandas judiciais que o brasileiro precisa. Doutor Marcelo, ganhar dinheiro ou fazer história? Eu acho que as duas coisas são importantes. Eu acho que quando você consegue ter um padrão, né, que o dinheiro já satisfaz as suas condições e as suas necessidades, né, fazer história é o que muda
o homem de verdade. Então a gente não precisa só pensar em fazer dinheiro ou fazer dinheiro para mostrar para os outros, né? O dinheiro precisa de ter um bom, ser uma boa, o dinheiro precisa ser o meio e não a sua finalidade. A finalidade você precisa ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, ter uma família que te enalteça, né? Acho que essa é a grande diferença de um homem hoje nos dias atuais. Esse foi o No Time com o Dr. Marcelo Tostes. É a sua dica para a galera que está empreendendo, que está entrando para o mundo dos negócios. Então, a minha pergunta é: qual o segredo para blindar o negócio juridicamente sem travar o crescimento? Eu acho que esse negócio de blindar o negócio, né, é uma palavra até muito feia que a gente tem no Brasil, de falar em blindagem patrimonial, em blindagem disso ou blindagem daquilo. Na verdade, o que eu acho é que você precisa ser uma pessoa correta e que tenha foco no seu negócio. Focar no seu negócio. Não ter nenhum tipo de ego, né? Fazer de tudo e fazer com que o seu negócio cresça. Com certeza esse é o segredo do sucesso. É isso aí. Doutor Marcelo, a gente tem um indica aí. Tem trilha sonora ou não? Indica aí. O doutor indica um convidado. Esse convidado, o doutor vai intimar ele pra gente. Nessa câmera. O senhor quer convidar alguém? Nossa, eu vou pensar e te passo isso nos bastidores. Nos bastidores? Vamos falar? Pode ser. Depois o senhor vai precisar mandar pra mim um vídeo. Combinado. Porque ele é uma coisa. Doutor, pessoal, esse é o meu amigo. Ó, quem não quer um amigo desse? Doutor Marcelo Tostes, tá certo? Certo. Advogado, empresário, coach. Agora, 2026 tem novidade. Tem o Dr. Marcelo para quem quer empreender, para quem quer aprender mais sobre sucesso. Vai abordar também direito, doutor? Claro. Também? Então tá aí, gente. Esse foi o podcast São Paulo 2026, abrindo com Não Poderia Ser Melhor. Eu fiquei até meio assim, porque nós estouramos o horário e eu estou aqui parecendo uma malabarista para segurar o doutor por conta do seu celular que não para e os compromissos. Então eu quero agradecer você que vai assistir a gente, para você que assistiu, pedir para você curtir, comentar, seguir, se inscrever e até o próximo episódio. Deus abençoe a todos e um bom, feliz ano de 2026 a todos. Até a próxima. Pessoal, queria agradecer muito aqui o podcast São Paulo, né, como um divulgador, né, e um espaço maravilhoso para a gente poder falar um pouquinho da história, contar um pouquinho sobre os nossos planos futuros e tudo aquilo que deu certo e quais foram as dificuldades da vida, para que você também possa empreender, continuar crescendo e ter aí uma vida maravilhosa para esse ano de 2026. Valeu, galera!